dia a todos. Neste momento, vamos agradecer por a oportunidade de estarmos no nosso planeta com todos esses problemas nós estamos enfrentando. Nós ainda precisamos agradecer ao Mestre por esta oportunidade. Nós sabemos que a nossa pandemia ainda está longe de terminar, que mesmo que eles descubram a vacina, nós ainda precisamos tomar as nossas precauções, usando a nossa máscara, usando o nosso gel e saindo somente quando nós tivermos necessidades. Mas não vamos perder a esperança, vamos confiar no Mestre, na espiritualidade, para que possamos fazer toda essa caminhada com esperança e felizes da vida por fazermos parte da seara do Mestre. Então vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, pedindo a Ele que nos dê muita luz, muita força, para que possamos estar sempre bem-humorado e sempre felizes. Vamos pedindo a sustentação dos nossos benfeitores, para que Ele possa nos dar a sustentação necessária para que eu possa falar sobre o Evangelho de Jesus nesse dia de hoje. E é com imensa alegria que eu vou dizendo obrigada, Pai, obrigada, Mestre, por eu fazer parte da sua seara. E assim, vou começar falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o item 25. Buscai e achareis. Ele começa dizendo assim: buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Observai os pássaros dos céus e não vos afligeis pela posse do ouro. O que ele está nos informando? Logo assim, na primeira mensagem, para que a gente seja tranquilo, não fique apegado em coisas materiais, e sim nas coisas espirituais. E ele diz mais aqui para frente: pedi e vos será dado. Buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá, porquanto que pede recebe, o que procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra a um filho quando ele pede um pão? Ou quando pedir um peixe, dará uma serpente? Essa mensagem vem nos mostrar o quê? Que todo pai traz dentro de si o amor do filho e ele jamais deixaria de ajudar o seu filho nas suas necessidades. Qualquer que seja a necessidade de um filho, um pai está sempre amparando, sempre com amor, acolhendo esse filho. Independente de todas as situações, ele está sempre amparando e ajudando esse filho. E ele diz assim: pois, sendo maus como sois, sabeis dar as boas dádivas ao seu filho. Por isso, vosso Pai, que estais nos céus, fará e dará boas dádivas que eles pedirem. E está em Mateus, capítulo 7 e versículo 11. Então, veja bem. Está no capítulo 7, Mateus, versículo 11. Então, veja bem como nós somos protegidos de todas as formas. Nós jamais seremos desamparados. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis, ela é análoga, ela é igual àquela ajuda-te e o céu te ajudará. Tanto abrir a porta e achareis como ajuda-te e o céu me ajudará, significa a mesma coisa. E é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. E porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que põe em ação as forças da inteligência e da boa vontade. Se ele é filho do trabalho e do progresso, ele vai fazer o que conosco? Ele vai nos incentivar a trabalhar sempre e a desbravar sempre aquilo que nós precisamos. Porque na infância da humanidade, o homem
só aplicava a inteligência em busca do seu alimento. As suas necessidades do corpo, ela também sucedem das necessidades do espírito e depois do alimento espiritual. E assim ele passará da selvageria à civilização. O que está nos mostrando? Que antigamente não tinha luz elétrica, não tinha nada. Nós, se quiséssemos beber água, nós teríamos que beber do rio, dos lagos, porque não tinha mais, não tinha essa civilização. Foi através do esforço do homem que ele trouxe a civilização, trouxe água encanada, trouxe luz, trouxe esse universo nosso cheio de coisas boas. E ele também diz o seguinte: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho físico, seus membros atrofiariam. Sua inteligência também permanecido na infância ou num estado animal. Por isso, é a necessidade do trabalho. Então, veja bem, se Deus não colocasse para nós a necessidade do trabalho, nós iríamos viver. Não iríamos desenvolver nosso espírito, nem os nossos físicos se atrofiariam, nós estaríamos atrofiados. Então, é por isso que existe a necessidade do trabalho, a necessidade de trabalhar, de estudar, de desbravar o nosso potencial que já existe dentro de nós. E esta lei que Deus deixou, Ele quer que todos nós cumpramos essa lei. Trabalhar para conquistar tudo aquilo que nós necessitamos. Porque Ele diz o seguinte: trabalha e procura e achará. Trabalha e produzirá. Dessa maneira, você será filho das tuas obras e terá dela o mérito e será recompensado pelo esforço. Então, veja bem, se eu procuro trabalho e acho e me esforço, dou tudo que eu tenho de melhor, claro que eu serei recompensado pelo meu esforço. Uma que eu me tornarei uma pessoa muito mais alegre, muito mais feliz. Por quê? Porque eu vou colaborar com as pessoas, eu vou colaborar com a humanidade, eu vou colaborar com as pessoas que estão ao meu redor. E quanto mais eu puser esse meu trabalho em ação, esta minha vontade, esta força de eu querer ultrapassar todas as barreiras, eu estarei crescendo, não só espiritualmente, como mentalmente. Eu vou descobrir, porque as descobertas, as coisas que nós descobrimos, é através do nosso esforço. Nós vamos fazer alguma coisa, está difícil de fazer, nós vamos procurar, poxa, de que maneira eu poderia fazer para que desse certo? E é assim que nós temos que entender, que tanto quanto eu trabalhar mais eu terei recompensa e serei esforçada e verei que aquela minha obra-prima será motivos de alegria para todas as pessoas. Em virtude desse princípio é que os espíritos não poupam o homem do trabalho e das pesquisas, e trazendo as descobertas e as invenções. Se assim não fosse, como que seria a nossa vida? Nós não teria descoberto tantas vacinas, tantos remédios bons. É através desse esforço que a espiritualidade exige de nós. Ela fica exigindo de nós a nossa colaboração. Porque se eu quero ser ajudado, eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso querer só ser ajudado. Eu preciso também colaborar. Eu preciso também fazer a minha parte. Eu preciso também doar o que eu tenho de melhor para que as coisas cheguem aonde eu necessito, aonde nós precisamos. E quanto mais eu me esforçar, mais ajudado eu serei. Se assim fosse, o mais preguiçoso, ele poderia enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada que teriam mérito do que nada fizeram? Não. Como que eu quero enriquecer se eu sou preguiçosa, se eu não quero trabalhar, se eu só espero que as pessoas tragam as coisas prontas para mim? Eu quero
Enriquecer de que forma? Eu preciso fazer a minha parte. E o ignorante? Aquele ignorante que não quer fazer nada, de que jeito ele vai se tornar sábio? Aqui nós estamos falando de ignorante, não uma pessoa chata, não. É a pessoa que não conhece nada. Não conhece o evangelho, não conhece as leis do mestre, ainda não conhece nada. De que maneira ele vai se tornar um sábio? Estudando, frequentando aulas, trabalhando direitinho, a cada dia que passa, fazendo as matérias que ele necessita, fazendo tudo o que tem que ser feito para que ele possa crescer interiormente. Porque crescer interiormente também requer de nós a nossa disciplina. Nós temos que nos disciplinar sempre. De que maneira eu vou me disciplinar? Vou levantar cedo, vou estudar, vou batalhar, vou ler bastante, vou estudar bastante. À noite, vou fazer a minha oração, vou agradecer o dia pelas coisas que eu consegui fazer. E é desta forma, fazendo a minha parte e ainda com o coração de gratidão. E ele diz o seguinte: os espíritos não isentam o homem do trabalho. Teriam mérito, fizeram. Não, os espíritos não isentam o homem da lei do trabalho. É o que eu acabei de falar. Ele não isenta o homem da lei do trabalho. O homem precisa correr atrás daquilo que ele necessita. E ele diz mais o seguinte: toparás em pedra, olha e afasta tu mesmo. Nós te daremos forças necessárias se quiserem empregar, modificar. Isso significa o quê? Que do ponto de vista moral, as palavras de Jesus significam o quê? Significa que nós temos... Quando ele diz assim, toparás em pedras, o que ele está nos falando? Se você tiver problemas na sua vida, não importa que problema for, você tem que afastar essas pedras, você tem que tirar esses problemas da sua vida. De que maneira? Trazendo dentro de nós força interior, trazendo dentro de nós fé, trazendo dentro de nós coragem, para que a gente afaste todos esses problemas. Porque todos os problemas que chegam até nós, eles existem soluções. Nós precisamos ir em busca dessas soluções. Porque muitas vezes nós não encontramos soluções porque nossos pensamentos estão somente no lado negativo. A gente fica se achando coitadinho, se achando o último das pessoas e a gente não enxerga a solução do problema. Quando que, na verdade, nós precisaríamos falar, não, se esse problema está existindo em minha vida, eu tenho certeza que eu ultrapassarei. Eu estarei sempre bem orientada pela espiritualidade, eu estarei sempre orientada pelas as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que convivem comigo. Então eu não posso esmorecer, eu tenho que arregaçar as minhas mangas e ultrapassar, seja lá quais forem os problemas que eu tenho que enfrentar. O que eu não posso é desistir, o que eu não posso é deixar de fazer a minha parte. Se eu deixar de fazer a minha parte, aí eu não conseguirei nada mesmo. O que eu preciso é ficar firme, confiante e acreditar que tudo é possível para aquele que vai em busca da solução dos seus problemas. Do ponto de vista moral, as palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as terei. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobia vos guiarão, pedi bons conselhos e eles vos serão jamais recusados. O que ele está falando para nós? Que tudo o que nós necessitamos é de ter dentro de nós muita luz, muita fé, muita coragem para ultrapassar todos esses problemas. Que tudo o que nós necessitamos, a espiritualidade trará até nós. O que
A única coisa que nós precisamos fazer é a nossa parte. O resto, a espiritualidade dará para nós. Coragem, fé, sustentação. E ele diz o seguinte: batei a porta e ela abrir-vos-á. Mas pedi com fé, confiança, fervor e apresentai-o com humildade e não com arrogância. Sereis abandonado à vossa própria força e as quedas que derdes serão o castigo de vosso orgulho. O que ele diz para mim? Bater na porta com humildade, com o coração aberto. Pai amado, eu venho até vós em busca de auxílio e eu tenho certeza, meu Pai, que vós me auxiliará em todos os momentos. Tira essas mágoas, tira o rancor, tira a inveja, tira o egoísmo de dentro de mim, tira o orgulho, porque o orgulho e o egoísmo é que impede de nós enxergarmos diante de nós a solução dos nossos problemas. Nós precisamos enxergar somente coisas boas, visualizar somente coisas boas. E através de quê? Da nossa mudança de pensamento, da nossa mudança de atitude, da nossa mudança de fazer a nossa oração, fazer o nosso evangelho, procurar fazer ao meu próximo aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem a mim. Porque nós queremos que as pessoas sejam boazinhas para nós, sejam amáveis, mas nós não fazemos a nossa parte. E aonde que nós precisamos fazer tudo isso? Tirar a arrogância, ser humilde, trazer o amor, a caridade, a humildade dentro do nosso lar. As pessoas que estão mais próximos a nós. Vamos procurar dar mais atenção. Será que eu não estou falhando com meu filho, já que eu acho que ele não está sendo bacana comigo? Será que eu não estou falhando com os meus pais? Eu já perguntei para mim se eu sou agradecida aos meus pais? Já perguntei se eu sou agradecida por tudo que tenho, por tudo que sou, pela minha saúde, pelos meus olhos, pela minha vida? E é isso que nós precisamos, ao invés de reclamar, de nos queixarmos das pessoas, procurar valorizar tudo aquilo que temos, valorizar a nossa casa, valorizar o nosso trabalho, que é do nosso trabalho que nós trazemos o pão nosso de cada dia. Nós vemos quantas pessoas que vão no trabalho por ir, mas não valorizam o trabalho, fazem por obrigação, e nós temos que fazer com amor. Nós temos que fazer com coragem e alegria e trazer sempre essa alegria dentro de nós. Aí nós falamos, mas por que eu vou trazer alegria se a minha vida não está como eu gostaria que estivesse? Nós sabemos que tudo aquilo que nós passamos faz parte da nossa evolução. E a doutrina reencarnacionista nossa, ela nos mostra o quê? Que tudo que eu passo na minha vida são escolhas minhas. São escolhas minhas. Muitas vezes são débitos de vida passada. E daqui para frente, aqui as minhas escolhas. Se eu trilhar o caminho do amor, o caminho da luz, com certeza as coisas vão se modificar, as pessoas vão se achegar perto de mim. Porque se eu emano vibrações positivas para as pessoas, elas captam. Nós achamos que as pessoas não captam as vibrações, elas captam sim. Se nós tivermos um parente distante, se nós vivermos mandando vibrações de amor, vibrações de luz, claro que ela vai captar, porque todas as nossas orações são captadas. Agora, se nós somos aquela pessoa que qualquer coisinha nos melindra, vamos tirar os melindres de dentro de nós. Vamos ficar com nossos corações abertos, abrir o nosso coração, abrir para as coisas boas, para que elas possam chegar até nós. Se eu tenho que bater com humildade e não com arrogância. Porque se eu for arrogante, eu serei abandonado.
e serei abandonada à própria sorte, porque aí se eu for arrogante, se eu for egoísta, se eu for orgulhoso, a espiritualidade não vai nem tomar conhecimento comigo. Por isso que eu tenho que trazer alegria interior, eu preciso trazer boas palavras, preciso trazer boas atitudes. Só dessa forma que eu vou modificar a minha vida. Só dessa forma que eu vou conseguir ultrapassar todos os meus problemas. Só desta forma eu vou atingir o meu objetivo, que é encontrar a verdadeira felicidade mesmo no planeta. Ou ele diz o seguinte: os pássaros, eles não colhem, não plantam e eles vivem felizes da mesma forma. Assim somos nós. Não precisamos estar preocupados em ter. Nós precisamos estar preocupados em fazer a nossa parte. Ser mais bondoso, ser mais caridoso, ouvir mais, agradecer mais, colaborar mais, diante de tantas coisas que estão acontecendo. E por que é que o nosso planeta está nessa situação? Porque nós, seres humanos, estamos fechando os nossos olhos, estamos mandando somente vibrações negativas para o universo. Quem disse isso não sou eu, não. O Chico Xavier. Se nós tivéssemos condições de olhar para o universo e ver como ele está tão escuro, de somente pensamentos negativos. Ninguém faz um pensamento de luz. Não, hoje eu tenho certeza que tudo dará certo. Hoje só coisas boas virão. E é isso que nós precisamos. Mas se essas coisas boas não virão, não vier hoje, nós vamos dizer: eu tenho certeza, Pai amado, que amanhã será melhor. Nós temos que visualizar somente o melhor a cada dia que passa. Ver que os meus filhos estão crescendo com bastante amor, com bastante carinho. Se eles não são aquilo que eu ainda não esperava, eles não têm culpa. A culpada sou eu, porque eu tenho obrigação de educar os meus filhos. Eu não posso exigir que os meus filhos sejam igual a mim. Eu tenho que dar para eles a liberdade de eles serem eles mesmos. Então, veja bem, como depende de tudo de nós. Eu vou buscar e vou achar, sim, mas eu vou levar dentro de mim essa carga positiva, essa carga de luz, essa carga de amor, trazendo religiosidade para dentro do meu lar, fazendo o meu evangelho, fluidificando a água. Se alguém da minha família não estiver bem, faça o evangelho, fluidifique a água, dê para eles tomar, que ali ele terá o remédio necessário para que tire, principalmente nessa pandemia, o que nós mais vemos, as pessoas nervosa, com muita ansiedade, querendo tirar as suas próprias vidas. Por quê? Porque na televisão a gente só ouve, ou fala de 500 mil mortes, ou é de políticos. E nós precisamos tirar isso de dentro de nós. Vamos tirar essas coisas negativas. Elas existem? Sim, elas existem. Nós podemos modificar? Não, nós não podemos modificar. Mas nós podemos permitir que somente bons pensamentos entrem de nós. Sabemos de tudo isso. Agora, nós sabemos da pandemia, sabemos o que temos que fazer, agora cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. E cada um de nós temos que ser responsáveis pela nossa família. Cada um de nós tem que ser responsável pelos seus atos. Agora é muito simples nós cobrarmos do governo, cobrarmos das pessoas, cobrarmos de todo mundo e ficarmos de braços cruzados. Nós temos que cobrar, mas vamos fazer a nossa parte. Aí sim, vamos emanar vibrações de amor pelo nosso universo, pelo nosso país, que essa pandemia logo já passou, e vamos continuar fazendo a nossa parte.
Continuar usando a nossa máscara, usando as nossas coisas e trazendo o amor dentro de nós. E as nossas orações. Porque as nossas orações nós vamos plantar no nosso jardim, que é a nossa casa. Nós vamos fazer o nosso jardim através das nossas orações. E para que ela cresça, nós temos que adubá-la. Adubar de que jeito? Regando com os bons pensamentos, adubando com boas palavras e também com boas atitudes. Somente assim nós iremos encontrar tudo aquilo que nós necessitamos, sem ficar esperando pelos outros, sem ficar exigindo com cobrança. Vamos fazer com amor, com humildade, tirar o orgulho, o egoísmo de dentro de nós e trazer somente alegria. E é isso que o Mestre espera de cada um de nós, que nós possamos fazer a nossa parte, possamos doar o que nós temos de melhor. E nós sabemos que nós podemos fazer. Cabe a cada um de nós conscientizarmos de que tudo é possível para aquele que crê e tudo é possível para aquele que espera somente coisas boas. E assim, Pai amado, eu vou agradecendo por esta oportunidade, que a espiritualidade possa me envolver com muita luz, me dando muita luz, muita força, e que eu possa, Pai, a cada dia que passa, me transformar cada vez mais para o lado do bem, para o lado do amor. Que assim seja, graças a Deus.